em grande estilo, mas a prefeitura faz um alerta, nada de bebida e direção. Vamos começar o ano positivos e com muita alegria. E olha, pra turma que prefere acompanhar em casa a chegada do ano novo, não tem problema. A TV Vitória fará uma cobertura completa da virada. É só ligar aqui com a gente que você vai ver tudo. Tem também no Folha Vitória, hein? Outras informações você acessa o conteúdo oficial da prefeitura aqui no QR Code. Réveillon de Vila Velha, o Réveillon da paz e das famílias. Perde não! Muito bem, retrospectiva 2022 hoje na TV Vitória Record TV. Você não pode perder, é 10h30 da noite, Sapeca. Em 2022, novos capítulos da história foram escritos. O pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Outros reescritos. Uma das eleições mais disputadas da história. Presenciamos o fim de uma era. Morre aos 91 anos a rainha Elizabeth II. Enfrentamos despedidas. O Brasil está mais uma vez de luto. A fúria da natureza. Um rastro de tristeza, insegurança e dor. Acontecimentos chocantes. E agora vai cumprir prisão preventiva. E lamentáveis. Ataque em escolas no Espírito Santo deixa 4 mortos. Entre certezas e incertezas. O semanal de infectados também subiu. Seguimos unidos. A Argentina é campeã da Copa do Mundo. Registrando nossas memórias. Hoje, 10h30 da noite, os 22 fatos que marcaram o Brasil e o mundo na retrospectiva 2022. Você não pode perder hoje, 10h30 da noite aqui na TV Vitória Record TV. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Um feliz ano novo para você que não vai ligar a TV a partir de amanhã. Mas amanhã estaremos juntinhos o dia inteiro no Balanço Geral e também no Cidade Alerta. Sábado também. Beijo no coração de todos. Robertinha! Beijo maravilhoso! Beijo, bom trabalho pra você, tá? Tá bom, e bom descanso, tchau, tá? Tchau. E pra você aí de casa, uma boa tarde. Continue ligadinhos aqui no Fale Espírito Santo, sejam bem-vindos. E a gente recebeu hoje um vídeo da Praia da Bacuti, em Guarapari, que é uma praia bem conhecida aqui no nosso estado. E o que nos chama a atenção, a praia tá lotada, assim como outra praia qualquer. Presta atenção nesse vídeo que a gente vai soltar. É a altura, o volume do som. Escuta só. Esse vídeo, gente, foi registrado ali do alto, do asfalto, né? Então tá um volume, são várias caixas de som, o verão tá bombando, solzão, as praias estão lotadas. E aí, junto com isso, também vem uma reclamação, que é o excesso das caixas de som nas praias, o que causa uma poluição sonora. Em Guarapari, tem caixas de som sendo alimentadas até por bateria de carro. Quem vai fazer esse desabafo pra gente é o Hugo Gaspar. Ele já está aqui na tela do Fale Espírito Santo. Hugo, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Primeiramente, vamos deixar bem registrado que você é morador de Guarapari, morador aqui também da capital de Vitória e apaixonado, né, por esse balneário maravilhoso que a gente tem aqui no nosso estado. Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de bater um papo aí com vocês. Acho que é um assunto de utilidade pública que interessa a todos. E é verdade, Roberta, eu estou aqui na Bacuti, na Enseada Azul há bastante tempo e a gente acaba se sentindo, olhando sempre para o lugar com o olho do dono, de forma positivamente falando, né? Não que sejamos dono, porque a praia é de todos, mas você olha com aquele olhar de cuidado, aquele olhar de quem quer que o local progrida, mantendo a qualidade de vida e mantendo uma ambiência legal e que seja atraente também, turisticamente falando, para todos. E eu acho que esse é o cerne da questão. E o que a gente observa dentro da sua introdução aí, do que você falou, é que as praias da Enseada Azul, de uma forma geral, e notadamente a Bacuti, elas de um tempo para cá, elas se encontram numa degradação crescente relacionada... Essa é a notícia ruim, uma degradação crescente. A notícia boa é que ela pode ser resolvida de uma forma muito fácil, desde que o poder público, desde quem tem o compromisso e a função de cuidar do patrimônio público, resolva fazer isso com competência e com assertividade, que não é o que a gente tem visto.
Então, como você disse, num sábado de verão, que é altíssima temporada, uma das praias mais famosas do Espírito Santo, que traz inúmeras matérias positivas para o turismo do estado do Espírito Santo, sem fiscalização, sem ordenamento, as pessoas fazem o que querem. Eu acho que a praia tem que ser um lugar alegre, tem que ser um lugar descontraído. A Bacutia mesmo já passou por grandes momentos, grandes festas, grandes eventos, e tudo dentro de uma civilidade. E o que a gente vê hoje é que você chega num sábado de verão, sei lá, eu vou chutar aqui, tá, gente? Mas 50 caixas de som ligadas em altíssimos decibéis, de 9 da manhã às 11 horas da noite, todas tocando ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não vou nem entrar na questão relacionada ao que traz as situações derivadas desse tipo de coisa, mas é algo realmente muito agressivo, muito selvagem, e que o turismo existente no mundo hoje, que é muito concorrido, e a concorrência é global, né? Antigamente a concorrência era estadual, você não ia para o Espírito Santo ou para a Bahia, ou você ia para a Bahia ou para Minas Gerais. Hoje é mundial. Agora, e as Hugo, pessoas estão zelando muito por essa qualidade. Deixa eu até te interromper um pouquinho. Quando você fala assim, né, que está vindo algo com selvageria, né? É algo que já passou do limite, porque uma música na praia, né? Tem gente que gosta, ouvir a música num som ambiente, mas isso já extrapolou do limite aí? É essa a sua atenção? Excelente pergunta, Roberta, porque assim, não se trata aqui, nós estamos tratando aqui daquelas caixinhas de som em miniatura que as pessoas gostam de levar para ouvir a sua musiquinha. Nós estamos falando de grandes estruturas, caixas de som alimentadas por bateria de caminhão, como estava do lado da minha casa ontem, com uma música altíssima, a ponto de eu não poder abrir as janelas da minha casa. Eu fico a 200 metros do evento, para você ter uma ideia. Então é algo bastante agressivo. E uma outra coisa que chama atenção é a maior incidência de brigas e de desentendimentos na areia da praia por causa disso. Coisa que nunca houve na Bacutia. A Bacutia sempre foi um lugar de paz, sabe, de pessoas saudáveis, de prazer. Agora que a gente está falando da Bacutia, mas é importante a gente frisar que qualquer praia, né, isso virou, assim, uma questão a nível, não sei, posso dizer lá fora, mas aqui no Brasil, qualquer praia que a gente vai tem, né, a gente vê, às vezes, esse excesso do limite do som que existe, né, a gente tem que ter um bom senso para isso. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso estúdio, sobre essa dose do bom senso. Agora, vocês já chegaram a acionar até mesmo o Disque Silêncio do município? A Bacutia seja um pouco mais grave, Roberta, nesse sentido. Primeiro, porque ela realmente ficou muito conhecida, e segundo, porque é uma praia de pouco mais de 200 metros de extensão. Então você imagina centenas, milhares de pessoas ali, cada um com a sua caixa de som, disputando, enfim. Em relação à parte institucional, legal, relacionada a quem deveria ter a obrigação de cuidar, eu sei que a Associação de Moradores vem fazendo um trabalho já assim de décadas em relação a isso, investiu um bom dinheiro com placas, colocando inclusive o número da lei. Existe lei para isso, existe lei limitando o número de decibéis, existe leis que regulam o ordenamento e o comportamento nas praias. Mas só que não existe fiscalização, não existe ação. Então, toda lei sem fiscalização e sem ação e nada é mais ou menos a mesma coisa. E o pior, complementando a pergunta que você me fez, Roberta, o Disque Silêncio de Guarapari é muito anacrônico, é muito pequeno em razão de uma cidade que recebe quase 1 milhão de visitantes no verão. Então, assim, eu gostaria até de respeitar os profissionais que trabalham no Disque Silêncio, porque a culpa não é deles, eles fazem o possível, mas não tem estrutura, não tem profissionalização. Você liga para uma ocorrência na Enseada Azul e o Disque Silêncio, que é um carro, ou 2, ou uma moto, está lá na Praia do Morro. Até ele chegar aqui no engarrafamento demora 2, 3 horas, sei lá, eu estou
E é aí, Hugo, que é aí que entra agora o nosso papel aqui no Fala Espírito Santo, que a gente vai justamente debater esse assunto, viu? Que a gente precisa melhorar, né, a nossa cultura, a nossa educação, desenvolver o bom senso, pensar que a praia ali é um lugar para todos, é um lugar público, né? Então a gente precisa dosar isso daí. Eu agradeço a sua participação, trazer esse relato para a gente, porque pelo que você trouxe, né, já contou aí, realmente, assim, existe um limite que a gente precisa respeitar também o próximo que está ali sentado na barraquinha do lado. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos aí. Vamos torcer para que melhore. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, quando a gente vai à praia, como a gente bem disse, é um momento de lazer, de diversão. Uns querem curtir, outros querem relaxar. E aí existem regras básicas, né, pra gente ter uma boa convivência, não estragar a diversão dos outros e nem a nossa. Bora bater um papo sobre isso? Aqui no nosso estúdio eu recebo Cris Bessot, que é consultora em etiquetas e também a psicóloga Sátina Pimenta, que vai nos ajudar, né, a conversar um pouquinho com o colega do lado. Será que a gente pode pedir para ele abaixar um pouquinho o som e de que forma? Mas antes eu queria começar com uma pergunta, que a praia, a gente falou aí, é um lugar público, né? Tem gente que pensa, lugar público eu faço o que eu quiser, mas existe um equívoco, né, entre lugar público e que também existem regras para isso. Não é qualquer um fazendo o que quiser, não. Quais são essas regras, Cris, para a gente ter uma boa convivência na praia? Boa tarde. Boa tarde, Beta. Primeiro vale lembrar que boas maneiras, educação e bom senso deveria fazer parte da vida da gente. Não deveria ser cobrado isso de ninguém, né? Deve caminhar com a vida da gente. A gente precisa respeitar que um local público, ele também tem regras, ele também tem as suas leis, tem a forma que a gente deve se comportar naquele lugar, respeitando não só o lugar, mas as pessoas que estão ali frequentando. Então, a gente precisa entender que nesses lugares a gente não pode extrapolar não só a questão do barulho, mas a questão do lixo, a questão comportamental, a questão do uso do local, porque a gente não vê só o som exagerado, a gente vê a prática de esporte, a gente vê pessoas jogando lixo nesses lugares, a gente vê pessoas praticando esporte aquático e causando tragédias, levando animais. Então, as regras, elas são colocadas para serem obedecidas. Se a gente somente obedecer essas regras, as coisas já melhoram bastante. E, Sátina, por que mesmo tendo a placa, como disse o Hugo ali, né? Tem a placa ali, olha, liberado o som, mas a partir de até tantos decibéis, porque existe uma lei também que, né, que regulariza isso. Por que mesmo assim as pessoas ainda ignoram a presença dessas leis? Boa tarde para todo mundo. Primeiro, né, gente? Vamos lá. Tem uma coisa que é muito importante que eu acho que a gente podia mudar. A gente podia chamar, ao invés de público, de coletivo. Porque quando eu falo público, eu estou falando que é do outro, que é do governo, que é... Mas quando eu falo que ele é coletivo, ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E aí não existe um sentimento de pertencimento. O turismo, com geral, passa muito por essa situação. Por quê? Porque, normalmente, eu saio de dentro da minha cidade ou da minha casa, vou até um espaço, e aquele espaço ele não me pertence. Então, como ele não me pertence, eu não tenho obrigação para com ele. Não tem nem zelo, né? Não tem apego àquela região. O Hugo, por exemplo, quando ele fala ali, ele fala, olha, eu estou falando com o olho do dono, mas, por favor, não me entenda mal. Porque a praia é de todo mundo, é nós. E só para deixar claro que o Hugo falou para mim, Sátina, que ele gosta do agito da praia, que ele é festeiro, que ele ama. Só que chegou a um ponto que está assim, chega a ficar desconfortável. Entendeu? Esse excesso de volume na praia, porque de caixa de som. Como eu não tenho esse pertencimento, eu não me preocupo com aqueles que estão ao meu lado, porque eles também não me pertencem. Eles também não fazem parte do meu métier, do meu grupo, daquele sistema qual eu vivo. Eu duvido muito que vão gostar que eu chegue dentro da casa deles ou na porta da casa deles, ligue um carro de som com um caminhão e eles vão achar bonitinho. Jogo lixo, xingo todo mundo, arranjo briga. Eles não vão gostar. Então, é uma questão de pertencimento. A gente tem que parar de pensar que o público, é do outro, ele é nosso. Então, quando eu começo a cuidar, quando ela começa a cuidar, quando você começa a cuidar, a gente começa a entender que esse coletivo se torna benéfico a
todos. Eu posso ouvir minha música, mas eu não preciso ultrapassar esse limite. Então, eu posso ter o meu gozo, como diz a psicanálise, como você pode ter o seu gozo dentro desse mesmo ambiente, mas a gente respeitando um ao outro. Cris, pensando na prática, né? Vamos lá.